E aí, professor, melhorou agora? Agora tá ok, né? Deu certo. Tá ok. Eu- Então agora deu certo a nossa entrada aí no Instagram, por meio do Instagram do professor Raul Balbino. Professor Raul Balbino, que é professor da Universidade Federal de Berlândia, da Faculdade de Administração e Negócios, a FAGEM. Olha só, eu já tinha falado, já tinha feito uma breve introdução acerca do tema que nós vamos abordar essa noite. Existem uma série de recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, inclusive de como as empresas devem se portar neste momento de pandemia. Que cuidados que a organização deve ter com seu funcionário, que cuidados que a organização deve ter com seu cliente. E o professor Raul Balbino, então, gravou um vídeo e veiculou por meio do canal de YouTube dele. Eu achei muito interessante esse assunto, ele abordando fazendo uma nova abordagem acerca da Covid, com esse olhar para a organização, como a organização deve, que procedimentos essa organização deve adotar para seguir essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, como deve proteger o funcionário, o cliente, como que o funcionário também deve se portar, se existe algum protocolo para as empresas de acordo com a OMS. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Professor, muito obrigado mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer sempre tê-lo aqui, o senhor que é um estudioso e que tem uma facilidade imensa para se comunicar. E eu queria então agradecer mais uma vez a sua participação aqui na nossa live, professor. Olá, Eliane. Para mim é um prazer estar com você novamente, né? E essa noite em que vamos tratar de um assunto que nos últimos tempos eu tenho pesquisado bastante. Eu desenvolvi um trabalho para o PET, né, da administração, da FAGEM, a UFO, e falando inclusive sobre o papel do gestor público nesse tempo de pandemia de Covid-19. Desenvolvi também um outro trabalho, esse do PET e esse outro ainda será publicado, né? Desenvolvi um outro trabalho com o Instituto de História, onde nós fizemos uma abordagem sobre academias de ginástica e academias de artes marciais nesse tempo de Covid-19. E também foi um trabalho muito bom. Ali respondi 15 perguntas do Instituto de História e hoje nós vamos ter essa oportunidade, né, de falar sobre as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, em relação ao Covid-19 para as empresas. Olha só, professor, só esclarecendo as pessoas, né, que não são da academia, PET é Programa de Educação Tutorial. Então, é um programa que participam estudantes do curso e, a partir dali, eles desenvolvem pesquisa, desenvolvem projetos de extensão, desenvolvem grupos de estudo, é muito interessante. Então, professor, a primeira pergunta, né, de imediato, o que é necessário no local de trabalho que a empresa realize, seguindo normas da Organização Mundial da Saúde, para ter o bem-estar do seu funcionário ou do seu servidor, no caso de um órgão público? Ok. A Organização Mundial da Saúde, no início de março, ela soltou um documento mostrando para as empresas como se programar para esse tempo de Covid-19, mesmo em países que ainda não haviam tido contágio com o coronavírus. Mas as instruções já valeu para todos. E quando nós olhamos os documentos, por exemplo, o decreto municipal, não é, realizado aqui pela prefeitura, pelo prefeito Odelmo, ele está todo pautado nas normas da Organização Mundial de Saúde. Olhamos os decretos do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, todos eles estão pautados nas instruções da OMS. Basicamente, a OMS ela trata de alguns aspectos em relação às empresas. Por exemplo, o ambiente, o primeiro tópico é o ambiente, o trabalho em si, quais são os cuidados específicos, né? Boa parte dessas orientações nós já temos visto, né, aí pela TV, pelas divulgações, né, que é o cuidado com o uso de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas, álcool em gel em locais dentro do ambiente de trabalho para que o funcionário possa utilizar,
Além disso, ter pias também para que ele possa estar lavando as mãos, né? Um outro aspecto que nós vamos, inclusive, abordar aqui, que a Organização Mundial da Saúde pede, é que seja espalhado também cartazes de orientação durante o expediente e no local de trabalho, né? Ela aborda também questões como reuniões no ambiente de trabalho e, inclusive, aquele trabalhador que precisa realizar viagens para a empresa nesse tempo de Covid-19, né? Professor, eu recebi um artigo ontem, eu achei muito interessante, uma matéria, né? Inclusive eu encaminhei para o senhor, que foram feitos alguns estudos em ambientes de trabalho, onde mostra que o grau de contaminação, quando tem aquele desenho arquitetônico onde o funcionário trabalha em mesas, uma de frente para outra, juntos um do outro, que o perigo de contaminação é maior, principalmente se não há uma ventilação, se for um ambiente refrigerado, porque o vírus fica circulando ali. Então, eu achei legal, até mandei para o senhor, não sei se o senhor chegou a olhar esse material na íntegra, mas eu vou disponibilizar, inclusive, esse material depois no meu Facebook, para caso vocês queiram ter acesso, mas são cuidados que muitas vezes adotados pode trazer, né, um conforto maior e uma segurança maior de trabalho para os funcionários. Isso é interessante. Professor, o senhor falou agora há pouco da questão do álcool gel, que tem que estar disponível, que é uma recomendação da OMS, né? A gente percebe que quando a gente chega num supermercado, por exemplo, alguns supermercados têm um funcionário que às vezes higieniza o carrinho ou te oferece o álcool gel. Em alguns outros a gente também já tem tipo um standzinho que você aperta, um display, você aperta o pé e ali sai o álcool, né? Essa seria, aí o que veio na minha cabeça, gente? Contrataram o senhorzinho para poder colocar álcool na mão das pessoas, agora já tiraram o senhorzinho e já colocaram um display, já encontraram uma forma, né, de economizar e descartar esse funcionário daqui. Mas é uma outra visão que eu tive a hora que eu cheguei no supermercado. Isso seria também uma alternativa, até para estar lembrando o funcionário, mostrar com facilidade onde está o álcool gel, instalar displays, ou mesmo essas pias, né, de higienização que o senhor colocou? Sim. Quando nós falamos de supermercados, é interessante a gente perceber que boa parte deles tem na entrada esse pessoal que está ali higienizando as mãos dos clientes, né? Mas é sempre importante lembrar, e inclusive essa matéria do El País, né, que mostra esses 3 casos, né, que grande parte do contágio ele ocorre pelas gotículas, quando as pessoas conversam, quando as pessoas tossem, espirram. Então, o álcool gel na entrada do supermercado, ele é importante, mas só ele não basta. Por quê? Quando você entra no supermercado, você tem produtos, embalagens que você vai pegar, vai tocar, e que muitas pessoas já passaram por ali. Né? E também o toque, né? Nós sabemos que pelo toque também se transmite o vírus, né? Muitas pessoas provavelmente pegaram aqueles produtos, conversaram, talvez ali próximo aos produtos, né? Então, pode estar contaminado. Isso quer dizer que o álcool gel que você passou na entrada, ele já não é suficiente. Então, os cuidados que devemos tomar quando você entra no supermercado é importante, mas evite tocar os olhos, evite tocar a boca, evite tocar o nariz e, se possível, logo após a saída do supermercado, utilizar novamente o álcool gel ou lavar as mãos. E a mesma orientação é para os funcionários, não é? Ou seja, ele tem disponível ali, mas evitar tocar olhos, nariz e boca e lavar as mãos sempre que possível. O senhor falou há pouco da questão da adoção dos cartazes. Muitas vezes você vai no estabelecimento, o cartaz está ali apenas para cumprir uma regra. Existe um padrão de um cartaz para que esse anúncio seja efetivo dentro daquela organização? Sim. Na verdade, a Prefeitura Municipal ela criou o comitê aí para combater essa pandemia na cidade, né? Então nós temos esse comitê.
E foi criado uma página no site da prefeitura que dá toda a orientação. O decreto que a prefeitura lançou, que traz normas do comércio que vai abrir, de conduta, não é? Inclusive de sanções. Ele traz um artigo que fala sobre os cartazes. E nesse artigo diz que no site da prefeitura você encontra ali o cartaz para poder fixar e qual o tamanho correto. Inclusive eu tirei aqui do site da prefeitura, eu peço só um minutinho aqui, só para me encontrar aqui, está aqui. No site da prefeitura, o regulamento, por exemplo, é que o cartaz, o tamanho oficial tem que ser de pelo menos 64 por 64 centímetros. E tem também adesivos, né? Então, para adesivos, existe o tamanho mínimo. O tamanho mínimo é de 74 por 45 centímetros. No site da prefeitura, você encontra 2 modelos para adesivo. Esse do tamanho mínimo e um outro de tamanho maior. Então, pelo decreto da prefeitura, já está estabelecido o tamanho do cartaz que deve ser fixado. Que nós não encontramos em todos os ambientes comerciais. Inclusive, existem ambientes comerciais que você vai na cidade e você encontra apenas uma folha ali de A4, formato A4, né? Dando uma pequena explicação, que as pessoas mal veem o que está ali, né? Mas se o decreto fosse seguido, não é? Se o decreto fosse seguido e a pessoa tivesse essa curiosidade de acessar o site da prefeitura, ele teria lá disponível para ele esse cartaz. É interessante isso, professor, porque muitas vezes você chega no estabelecimento e, em função do cartaz não ter esse padrão, a gente mal consegue ler, mal consegue chamar a atenção das pessoas, né? De fato, o que eu acho que está faltando também é a maior fiscalização. Mas aí a gente já vai para outro campo que a gente não sabe se tem funcionário suficiente no município para poder fazer essa fiscalização, para poder autuar. Então a gente já vai, né, tendo outros problemas, né, professor, outras demandas, né, para a gente abordar. Olha só. Sobre isso, Eliane, só para dizer o seguinte: no último dia 3, o G1 soltou uma reportagem dizendo que a prefeitura, aliás, o PROCON, já fechou mais de 150 estabelecimentos dentro de Uberlândia que não estavam cumprindo as normas. Então, isso saiu no último dia 3. Interessante. Então, a gente está tendo uma autuação mais aprimorada, né? Porque outro dia eu fiz uma entrevista há um tempo atrás, logo no começo da pandemia, né? E a gente, assim, ficou muito claro, muito nítida a questão de você, de repente, baixar uma determinação, mas você não ter agentes fiscalizadores para cumprir aquela determinação, que seria um outro problema. Mas com o PROCON, né, em função dos números de fiscais, né, em função desse poder de autuação, aí eu acredito que as coisas já comecem a melhorar, né, professora, a caminhar. É verdade. Olha só, como que a empresa pode fiscalizar, por exemplo, um funcionário se ele está higienizando as mãos corretamente, se ele está trocando a máscara a cada 2 horas? Existe como fazer isso? Olha, é muito difícil você estar sempre fiscalizando os funcionários. Hoje nós temos uma parte de empresas que tem um monitoramento, né, em vídeo do trabalho dos funcionários, do ambiente de trabalho em si, né? Nós temos os gerentes, inclusive existem formas até de você, quando você trabalha uma remuneração diferente, né, em que até o colega ele chamaria essa atenção do outro colega que não está seguindo as normas. Mas o que nós temos percebido, por exemplo, né, enquanto consumidor, eu tenho ido a vários locais de trabalho, é que existem funcionários que realmente não estão cumprindo com as normas. Então, não dá para saber exatamente se o patrão dele, o proprietário do empreendimento, né, realmente está exigindo ou não, mas nós precisamos ter esse cuidado também enquanto consumidores, não é? De chamar a atenção do funcionário para que tenha, vamos dizer assim, possa cumprir essas normas estabelecidas. Ontem eu passei em um posto de gasolina e o atendente veio com a máscara, ele estava usando a máscara.
Só que quando ele abasteceu o meu veículo e voltou para receber, ele tinha tirado a máscara. E veio conversar comigo. Imediatamente eu falei para ele, coloque a máscara, né? Porque você está no ambiente de trabalho e pode contaminar alguém caso você tenha, né? Então, ele imediatamente colocou. Então, o consumidor também, ele pode fiscalizar esse funcionário que não está cumprindo com as normas. Ele pode contaminar, como também pode se contaminar, né, professor? Porque se ele Sim. atende um cliente que esteja contaminado, é claro que ele corre o risco também de se contaminar, né? Então, um cuidado para ambas as partes, né? O senhor diria, É verdade. a empresa ela é obrigada a fornecer esses itens, por exemplo, o álcool gel, a máscara, esses itens já acho que já devem ser até EPI, né, professor? Eu não sei, desculpa aqui a É, minha ignorância, mas é um equipamento de proteção, não é? E sim, individual, né? Porque a máscara é minha, né? o decreto da prefeitura estabelece que a empresa tem que fornecer. Tem que fornecer todo o material de segurança, máscaras, tem que fornecer o álcool em gel, e então já está ali. E se ela não, vamos dizer assim, cumprir com essas normas que estão no decreto, ela pode sofrer sanções, inclusive o fechamento da empresa, né? Se ela for fiscalizada. Ok. O senhor sabe que quando surgiu o decreto obrigando o consumidor a utilizar a máscara, eu tenho uma amiga que é jornalista, que ela veio me fazer observação. Ela fez, Eliane, por que que eu, enquanto consumidora, eu sou obrigada a entrar no estabelecimento com uma máscara? Você não acha que o estabelecimento tinha que me fornecer essa máscara? Até porque muitas pessoas não vão ter condições de comprar. Isso lá no comecinho, né? E foi algo que me bateu a dúvida, né, professor? Porque muitas vezes a pessoa pode ser tão humilde que aquele valor daquela máscara lá no começo que estava muito cara, né? A gente via a máscara sendo vendida, aquela de tecido a R$ 10, e não tinha máscara nas farmácias para comprar. Muitas vezes esse valor, ele pode onerar, sim, uma pessoa que não tenha condições de comprar a máscara. Eu achei até pertinente a colocação dela, sabe? Isso quando foi lá no comecinho, né? Mas voltando aqui para a questão das organizações, é uma observação que eu fiz. Qual funcionário hoje que deve ficar em casa? Ok. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte: todas as pessoas estão aptas ao trabalho, mas nós temos aqueles que são chamados grupos de risco. Não necessariamente que alguém que seja do grupo de risco não possa trabalhar. Hoje nós temos aí muitas pessoas trabalhando no home office, né? E nós temos também ambientes de trabalhos em que você tem pessoas que são do grupo de risco, mas que trabalham de forma isolada, né? Há poucos dias eu levei meu carro na Coringa Veículos, né? E, e a pessoa que me atendeu, o ambiente de trabalho, ela era do grupo de risco, mas trabalhava no escritório sozinha. Quer dizer, não tinha contato com outras pessoas. Então, esse isolamento permite que ela possa realizar o trabalho dela. Agora, quando ela trabalha com muita, vamos dizer assim, com volume maior de clientes, um volume maior de colegas ali, é bem provável que ela faz parte de um grupo, né, que pode pegar aí esse contágio do coronavírus, né? Inclusive, todos que estão aí agora participando da live, né, eu oriento que leia esse artigo do El País, né, porque justamente fala sobre essa questão da proximidade e da aglomeração, do contágio através da aglomeração, o contágio através da proximidade, o contágio pelo tempo em que você permanece em determinado ambiente, próximo de outras pessoas. Então, ele chama essa atenção. E a pessoa que é do grupo de risco, ele tem que estar atento, né? Ele está no meio da aglomeração, ele está no contato por muito tempo com alguém, então a empresa precisa rever isso. Até porque, isso eu falo no vídeo, né? Se um dos funcionários da empresa acabar pegando aí o coronavírus, ela pode até sofrer um processo trabalhista, não é? Porque ele estava no ambiente de trabalho, foi contaminado ali, então ela tem que ter esse cuidado com esse funcionário. Professor, o funcionário tem que viajar a trabalho. Existem recomendações da Organização Mundial da Saúde
para que no caso de antecedência à viagem, eu vou viajar a semana que vem. Que cuidados a empresa deve ter com esse funcionário? Por exemplo, na semana anterior, durante a viagem e depois da viagem. Existem algumas prerrogativas, alguns cuidados que devem ser observados? Sim, inclusive, né, essa semana nós tivemos aí 2 companhias que retornaram os voos para Uberlândia, né? Porque nós temos muitas pessoas que viajam, né, políticos que viajam, homens de negócio que viajam, então isso é essencial. Bom, a primeira coisa que a empresa deve fazer é se realmente é essencial que ele viaje, não é? Ou seja, quanto menos você expor as pessoas ao contágio, melhor. Mas se for extremamente essencial a viagem, ela deve orientar esse funcionário sobre os cuidados que qualquer pessoa tem que ter durante a viagem, não é? Que são essas informações que nós já passamos e que a OMS chama atenção. Ou seja, não estar em local de aglomeração. Se houver reuniões de empresa, se ele for participar de alguma reunião, que haja uma distância de pelo menos 2 metros de uma pessoa para outra. Isso não está nas normas, né, da OMS, mas nós vimos no artigo do El País, né, que nesses casos essas reuniões devem ser em zigue-zague, né, nunca ficar de frente para a pessoa durante a reunião, porque você está se expondo ao contágio, né, e usar todos os equipamentos de segurança, né, principalmente durante o voo. Durante o voo, usar máscara, não é, ou durante a viagem, né, porque é um ambiente propício ao contágio, né, você está num ambiente fechado, né, e pode se espalhar muito facilmente, né, por ser um ambiente fechado. Você vai passar talvez horas viajando, né? Isso também, esse tempo que você permanece naquele espaço pode ser também de contágio. Então a pessoa tem que tomar todos os cuidados, usar os equipamentos de segurança, a máscara principalmente, né? Em momento algum retirar a máscara. Se tiver alguém sem, chamar a atenção e sempre que possível utilizar o álcool em gel durante a viagem, né? Ok? Professor, e se essa viagem for de ônibus, ela é pior ainda, né? Aliás, não sei o que é pior, porque no avião nós temos um ar-condicionado. No ônibus a gente também tem. Eu acho que o risco é o mesmo. O ideal seria que o funcionário viajasse de carro, sozinho, num veículo sozinho, né, professor? Para evitar o que ocorre, a contaminação, né? O que ocorre é que tanto ônibus quanto aviões, né, quase tudo funciona pelo ar condicionado, né, a ventilação. E isso tem um problema na transmissão, porque como se transmite por gotículas, enquanto as pessoas conversam, o ar condicionado está circulando e essas gotículas passam a circular também. Então, o que ocorre? Se você tiver uma pessoa que tem o coronavírus, não está usando máscara, está conversando dentro do voo ou dentro do ônibus, né? E o ar-condicionado estiver ligado, aquelas gotículas, enquanto ela fala, está circulando ali. E isso vai contaminar muitas pessoas dentro do ônibus ou dentro do avião. O recomendável, né, nesses casos, é que, principalmente ônibus, né, as empresas possam voltar a adaptar o ônibus sem ar-condicionado, com janelas que possa abrir, que possa circular, porque aí o risco de contágio ele é menor, né? Mas no avião isso é impossível, né? Professor, a gente falou da viagem para o funcionário, o ideal seria que a empresa não adotasse a viagem nesse momento, mas se for necessário, que mostre ao funcionário os cuidados que ele deve adotar antes, durante e depois. A hora que ele volta para a empresa, ele fez a viagem dele a trabalho e volta para a empresa. Que recomendações seriam ideais? Ok. Quando a pessoa retorna para a empresa, a recomendação é que ela mantenha, primeiro, o distanciamento das outras pessoas, que, aliás, essas orientações valem para todo mundo, mas principalmente para quem viaja, né? A empresa tem um ambiente de café ou de restaurante onde as pessoas estão muito próximas, onde as pessoas talvez utilizem a mesma garrafa de café, não é? Utilizem o mesmo filtro, e ali é um ambiente propício de contágio. Então, essa pessoa que retornou, o ideal talvez é que ela ficasse um tempo, vamos dizer assim, mesmo trabalhando, né, mas um pouco mais isolada das outras pessoas, até perceber que ela não teve o contágio, né, e não possa transmitir aos colegas. Mas essas recomendações valem para todos, né? Nós temos aqui
muitas empresas em Uberlândia que estão funcionando, né? E você tem todos esses ambientes onde as pessoas se aproximam ali no ambiente de trabalho, né? Reuniões, café, refeições, né? Então tem que tomar todos esses cuidados necessários. Professor, eu tive um caso de uma amiga que voltou de Portugal, ela estava a trabalho, voltou, e assim que ela voltou, ela teve que ficar 14 dias afastada do trabalho. Por quê? Porque foi uma recomendação da própria organização. Eu achei interessante, eu acho que é um processo que infelizmente deveria ser adotado em todos os casos. Infelizmente eu Sim. falo porque muitas empresas não adotam isso, até porque é um funcionário a menos dentro da empresa, né? Então, eu acho que Isso. depois do retorno dele, dessa viagem, seria um procedimento correto a ser adotado, né? Essa questão do Se- distanciamento, né? Eu esperava abordar isso um pouco mais à frente, nós podemos falar aqui. Um dos grandes problemas que as empresas enfrentam é que a maioria não tem um planejamento, né? E quando você realiza o planejamento, dentro desse planejamento de contingência, não é, ou planejamento de risco, você tem que pensar nos funcionários. Primeiro, identificar quais são os funcionários-chave, ou seja, daquelas áreas que são importantes dentro da empresa, são áreas que não podem parar. Porque pode ter áreas que talvez você possa ficar alguns dias sem ter um funcionário. Não é? Nesse caso, essas áreas, como não podem parar, talvez esse funcionário não consiga os 14 dias. Uhum. Mas se a empresa identifica quais são as áreas-chave e ela, no seu planejamento, já pensa a sucessão desse funcionário, não que ela vai demiti-lo e contratar outro, não é isso. Mas caso precise, por exemplo, um funcionário desse tirar 14 dias, ou se houver o contágio, e ele tiver que afastar, a empresa já tem que pensar dentro desse planejamento de risco, né, na substituição desse funcionário. Porque como é uma área-chave que não pode parar, ela não pode correr esse risco. Então isso tem que estar no planejamento dela. Percebe? Então são duas situações. É a área-chave, ela tem que pensar no substituto para dar 14 dias, correto? Ou a possibilidade de ele trabalhar em home office, né? Mas somente 22%, estatísticas aí do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, que saiu também no início desse mês, somente 22% dos trabalhos no Brasil têm condições de trabalhar em home office, né? Então nós temos aí uma grande quantidade de trabalhadores que não têm condições de trabalhar em home office, né? Se ele tiver condições, vai trabalhar em home office, fica os 14 dias. Agora, caso a empresa pensou, não é, num substituto, não é, então dê os 14 dias para ele e deixe o substituto no lugar. Ok? Professor, um funcionário contraiu a Covid, mostrou que o exame deu positivo. Qual seria o procedimento normal de uma empresa? Bom, primeiro, eu nem diria que ele contraiu, não é? Mas se ele apresenta os sintomas, qualquer sintomas em relação que nós sabemos aí da Covid, tosse, febre, né? Ele tem que ficar em casa. Aí nós temos uma questão. O Senado aprovou, né? O Congresso aprovou também, uma lei que permite que o funcionário fique afastado sem apresentar o atestado. Por quê? Porque esse funcionário, se ele tiver com suspeita de que está com coronavírus, ele não pode nem ir à empresa, porque ele pode contagiar alguém, correto? Então, quando o Senado e o Congresso pensa justamente em que ele não precisa apresentar o atestado, é para não contaminar quem está no trabalho, certo? Agora, posteriormente, né, aí a empresa, ele vai notificar a empresa e posteriormente ele vai apresentar aí esse atestado, né? Mas a empresa, ele não pode continuar no trabalho. E com Se apresentar relação, sintomas. sim, com relação aos outros funcionários que trabalham com ele ali, o que a empresa deveria fazer para proteger, né, esses outros funcionários a partir do momento que um deles apresente sintoma ou apresente o teste positivo? O que tem ocorrido em Uberlândia, por exemplo, quando um funcionário ele tem o teste positivo, a empresa praticamente fecha, todos os funcionários são afastados, há uma desinfecção do lugar. Nós já vimos isso em vários empreendimentos aqui da cidade, isso está ocorrendo, não é? Então tem que ter esse cuidado. E fazer o teste em todos os funcionários.
né, para ver se houve o contágio ou não, e afastar esses funcionários a partir do momento em que esses testes foram feitos. Inclusive, essa semana que passou, na cidade de Rio Verde, 4 grandes empresas em Rio Verde, Goiás, testaram todos os funcionários. 1.000 funcionários estavam contaminados. Né? Olha só, e aí o que fazem, Praticamente as professor? empresas pararam. Tem que fechar, né? Tem que fechar as portas durante esse período, né? Durante o período de 14 dias ou até que fique curado. Professor, muitos funcionários que eu percebo estão com medo, por exemplo, às vezes, de falar que tem alguém na família com Covid, ou assim, né, alguém próximo, ou mesmo de falar que tem os sintomas por medo de perder o emprego, né? E isso é uma realidade. E aí? Não existe nenhuma lei que ampare esse funcionário? O que poderia ser feito nesse caso com relação à organização? Porque isso é um agravante. E, assim, isso eu estou vendo assim, diversos casos, sabe? De pessoas que têm os sintomas ou que deu positivo e que não fala na empresa por medo de perder o emprego. Então, esse é um caso grave. Até porque uma empresa, não é, que pensa na empresa, que pensa no seu consumidor, no seu cliente, né? Eu nem diria que pensa no funcionário, porque deveria pensar também, mas vamos pensar nesses outros 2 fatores, empresa e cliente. Se essa empresa permite que o funcionário vá trabalhar com o contágio do coronavírus, ela está expondo a empresa, está expondo os clientes e pode levar ao fechamento da empresa, porque provavelmente teremos clientes que serão contaminados, provavelmente outros colegas também serão, e pode chegar num ponto que torne a empresa inviável para continuar o seu trabalho. Então, se esse empresário estiver com a cabeça no lugar, ele vai entender que o melhor é o afastamento do funcionário. Melhor para a empresa, melhor para o cliente e melhor para o funcionário e para os outros funcionários da empresa. Percebe? Se ele quer continuar funcionando, não é? O seu negócio e, vamos dizer assim, gerando valor aí para a empresa, ok? Então, ele tem que pensar nisso. Isso, ele tem que partir principalmente de uma conscientização do funcionário, não é? E se ele tiver o contágio, ele não será punido por isso. Percebe? Porque se ele for trabalhar, é pior para a empresa. Professor, é importante também a empresa dialogar com o funcionário, fazer reuniões num momento como esse, mostrar ao trabalhador que ele tem direitos, que ele tem deveres, é claro, mas que ele também tem direitos, por exemplo, para licenciamento de tratamento de saúde, deixar isso claro. Sim, a empresa, nesse tempo de pandemia, ela deveria fazer reuniões com os seus funcionários semanalmente. Se for o caso, até levar profissionais da saúde, advogados, para poder explicar mais claramente sobre os cuidados que ele tem que ter para não pegar o coronavírus, não é? Para poder se prevenir e prevenir também o espaço de trabalho e também para ter uma orientação jurídica, né, do que pode ser feito, não é? Para que não haja esse medo. Então, essa conscientização deveria acontecer semanalmente. Essa é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde. Interessante, até uma questão de comunicação, né, professor? Nesse período, passar uma comunicação clara para o funcionário, tranquilizá-lo, mostrar a ele que ele tem esse direito, sim, de se afastar a partir do momento que ele perceba algum sintoma ou que ele teste positivo, porque ele tem que estar tranquilo também nesse momento, né? O senhor falou há pouco, né, da questão da empresa realizar esse plano. Eu queria que o senhor falasse rapidinho, explicasse os passos para a empresa com relação a um plano de contingenciamento. De que forma que ele pode ser elaborado, de que forma que ele pode ser, o que ele deve contemplar um plano, né, de contingenciamento, aliás, de contingência, né, para que passe esse momento. Então, antes de responder a sua pergunta, nós temos aqui uma pergunta do Moreira Silva, relacionada à pergunta anterior.
E ele está perguntando aqui se tá. a pessoa não tem o contágio, certo? Sim. Mas alguém da casa tem. Se ela deveria ser afastada do trabalho, não é? Não necessariamente, porque quando você tem alguém da casa, mas você como trabalhador percebe, não é? E toma todas as providências, e aí existem normas para convivência com pessoa que está com Covid-19 dentro da casa, não é? Se essas normas estiverem sendo seguidas e ele perceber que não tem o contágio, então pode ir ao trabalho. Mas se perceber que por algum motivo não consegue manter essa distância dentro de casa, ele tem que notificar a empresa, porque aí pode ser que ele vá contaminar também os colegas e prejudicar o ambiente de trabalho, não é? Okay. Sobre o plano de contingência... A pergunta aí tem mais um pouquinho aqui que eu acho que não apareceu. A pessoa tem que ser afastada do trabalho com atestado ou a empresa pode dar férias a esse funcionário? Bom, legalmente falando, professor. Legalmente falando, a empresa agora, não é, porque devido a esse momento que nós estamos vivendo, né, é permitido à empresa dar férias para o funcionário, né? Tá. Não necessariamente que ela tenha que dar férias para ele, né? Mas ela pode, se ela quiser optar por dar férias, ela pode dar férias. Mas aí nós entramos naquela situação anterior. Ele é um funcionário-chave? A empresa tem alguém para substituí-lo? Não é? Então a empresa também vai pensar nessa situação. Então, o direito que a empresa tem neste momento, se ele não está com sintomas, não deu positivo, ou seja, não tem o atestado, mas a empresa tem todo o direito de dar férias a esse funcionário nesse período. É isso. Tem. Né? Isso, okay. a legislação permite nesse momento. A legislação permite. Nesse momento, é bom que fique claro, né, professor? Olha só, isso. Com relação, então, a esse plano de contingência, né, para esse período que as empresas devem adotar, como deve ser feito, quem deve participar desse plano, o que esse plano deve contemplar? Quando nós falamos de um plano de contingência ou um planejamento de risco, e falamos isso em termos de empresa, a empresa já tem que pensar nos principais stakeholders, nos principais grupos de interesse que estão no entorno da empresa. Vamos trabalhar especificamente 3 grupos, né? Existem mais, mas 3 que estão diretamente envolvidos a esse momento de contágio, que são consumidores, que são funcionários e que são fornecedores. Então, a empresa tem que pensar, por exemplo, em relação aos funcionários. Fornecer todo o equipamento de segurança para que esse funcionário possa se sentir bem no trabalho vamos dizer assim, não ser contaminado, não ter o contágio, não contagiar outros, não é, com vírus. Ao mesmo tempo, conscientizar o funcionário através de reuniões, de cartazes, não é? De que ele precisa usar os equipamentos, lavar as mãos com álcool em gel ou lavar as mãos constantemente. A empresa precisa pensar no consumidor. Então, nesse momento, nós temos muitas empresas que estão de portas fechadas, nós temos empresas que não abrem todos os dias, nós temos empresas que o atendimento não está sendo o mesmo que era como antes. Então, essa empresa, se ela tiver um banco de dados com as informações do seu consumidor, do seu cliente, ela tem que entrar em contato com todos. A comunicação é importante. E ela tem que deixar claro para esse cliente as dificuldades que a empresa está passando nesse tempo de pandemia. Porque todo mundo também está passando por problemas. Talvez ela tenha problema de abastecimento, talvez ela tenha problemas em que ela precise aumentar o preço de um produto ou outro. O consumidor, o cliente dela, precisa estar consciente, ou seja, tem que saber por que ela aumentou o preço, ele tem que saber por que está faltando o produto. Porque se a empresa comunica, se ela fala, o consumidor vai entender. Mas se ela não fala nada, ele vai ficar irritado com a empresa. Então, dentro do plano de contingência, ela tem que pensar justamente como fazer esse contato, como fazer essa comunicação com esse consumidor, trazê-lo mais próximo da empresa nesse tempo. E aí há um outro ponto, que são fornecedores. Por quê? Primeiro, no plano de contingência, tem que pensar que pode ter fornecedor que tenha insuficiência de material para poder entregar para a empresa, matéria-prima para entregar para a empresa. Então, a empresa tem que
vai permanecer somente com esse fornecedor ou no plano de contingência nós vamos pensar num plano B, um plano C, né, de outros fornecedores que hoje não trabalham com a empresa e que poderiam trabalhar, né? Ou se esse fornecedor também, dentro de um processo de comunicação junto ao consumidor, e esse consumidor entender que está tendo uma falta de produto, poder trabalhar, ter um pouco de paciência com esse fornecedor, né? Agora, tem um outro aspecto aqui do plano de contingência, porque como nós estamos abordando diretamente o contágio, né, tem um outro aspecto que tem que estar no plano de contingência com relação ao fornecedor, que é se você deve alguma coisa também para esse fornecedor. Isso tem que entrar no plano de contingência. A forma do fornecedor entrar na sua empresa, deixar material, deixar produto na sua empresa, também tem que ser clara. Para quê? Para que esse fornecedor não contamine nem consumidores e nem trabalhadores da empresa. Esse plano, ele tem que abranger tanto o meu fornecedor, como o meu cliente, como o meu funcionário, não é isso, professor? Isso, é um plano de contingência. Todo o meu né? stakeholder, né? Isso. No plano, você já vai elencar o que nós falamos agora há pouco, não é? Quais são as áreas-chave da empresa, aquelas áreas que não podem parar, quem é o funcionário responsável pela área, não é? Se é possível substituí-lo ou não, porque se não for possível substituí-lo, criar um ambiente de proteção maior para ele, sabe? Um local mais isolado de trabalho, onde ele não tenha muito contato com as pessoas, porque a empresa não pode correr esse risco de perder esse funcionário, então um ambiente mais isolado para ele, mas ela precisa, dentro desse plano contingencial, elencar essas áreas-chave e quem são os funcionários. Se ela puder fazer uma sucessão, não é? Ou seja, se ela tiver alguém para substituí-lo, não que ela vá substituí-lo, mas caso houver o contágio, né, ela já tem alguém com quem contar para colocar no lugar, certo? Mas essas áreas não podem parar. Então ela tem que estabelecer quais são as áreas chaves da empresa que não podem parar. Isso vai entrar no plano contingencial, ok? O plano contingencial, ele não pode ser feito somente pelos proprietários da empresa. Ele tem que pensar em todos esses grupos de interesse. Porque se ele vai pensar no fornecedor, vai pensar no consumidor, vai pensar no funcionário, de alguma forma, todos têm que participar desse plano contingencial. Ela tem que coletar informações, até mesmo de consumidores. Fornecedores e trabalhadores é mais fácil você coletar informações, mas ela precisa fazer uma pesquisa junto com os seus consumidores também. E depois de pronto esse plano, ele tem que ser amplamente divulgado na organização, não é, professor? Sim, hoje nós trabalhamos dentro da administração que qualquer planejamento ele tem que ser transparente, ele precisa ser comunicado, não é? Porque antes nós tínhamos planejamentos que eram realizados por um grupo dentro de 4 paredes e isso não era comunicado claramente para todos os funcionários. Hoje não. Hoje, quando você estabelece um planejamento, por exemplo, nós temos aí talvez um retorno normal das atividades somente em 2021, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo, né, e disse que devemos voltar ao normal somente no meio do ano de 2021. Então pense, se eu tenho todo esse prazo para retornar ao normal, não é, eu tenho que pensar agora num planejamento de longo prazo. Mas o planejamento de longo prazo, aí que está, ele precisa ser comunicado a todos os funcionários. Por quê? Para que ele possa ser revisto semanalmente. Eu não posso engessar os rumos da empresa em cima de um planejamento que eu só vou perceber ao final que não deu certo. Semanalmente, eu volto a analisar o meu planejamento, verifico se os objetivos estabelecidos, se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas, e aí eu estabeleço, como eu tenho um objetivo de longo prazo, eu estabeleço metas para o primeiro mês, para o segundo mês, para o terceiro mês, num caso emergencial, certo? Geralmente, quando nós não temos essa situação de crise, isso pode ser feito a cada 3 meses. Mas no caso de situação de crise, isso tem que ser mais próximo. Por quê? Porque no momento que eu percebo que eu não estou conseguindo atingir esses objetivos e essas metas, nós vamos revisar esse planejamento. Então, isso tem que acontecer na organização. Interessante, professor, que um plano de contingência, um plano de risco, ele tem que ser extremamente proativo e ágil, né?
Então, a partir do momento que ele identificou aquela crise, identificou o momento, por exemplo, da pandemia, ele pega os diversos representantes dos segmentos, né, o mesmo funcionário, direção, com o cliente dele, para ele elencar esse plano, repassar isso para essas pessoas, e esse plano, ele tem que contemplar tudo. Por exemplo, se eu vou colocar o meu funcionário para trabalhar à distância, eu tenho que pensar na possibilidade, na forma que eu vou fazer com que esse funcionário fique à distância, né? Dando a ele ferramentas para que ele possa fazer o trabalho. O plano também tem que prever isso, não é? Ele tem que olhar o todo da organização. Tem que ser extremamente proativo, né? Sim, a flexibilização atual que a legislação permite para as empresas, né, para que o funcionário possa ter o trabalho em home office, estabelece que esse trabalho tem que ser feito em conjunto com o funcionário. Né? Ele também tem que mostrar para a empresa o que pode ser feito dentro do seu ambiente, da sua casa. Né? E que a empresa possa dar condições a ele trabalhar em casa, inclusive com os equipamentos necessários que ele precise. E se na casa dele, por exemplo, ele não tiver uma escrivania, uma mesa de trabalho, uma cadeira, né, que seja confortável para o trabalho, a legislação atual exige que a empresa possa fornecer isso a ele. Né? É importante também, professor, que num plano desse seja contemplado também aqueles funcionários que sejam um grupo de risco, até para que medidas sejam adotadas com relação a esse funcionário, né? Sim. Eu falo porque eu sou do grupo de risco, né? Professor? Eu eu já estou quase pegando o meu passe livre, né? Não, é uma brincadeira. Longe disso, professor. Ok. Não, é porque eu fiz uma cirurgia do coração, então Sim. já tem 2 anos e meio, né? Eu Tá. sou do grupo de risco. E nós temos visto colegas, né? Pelo menos 2 colegas aí da universidade, né? Que tiveram contágio e faleceram, né? Sim. Então, é preciso analisar, fazer um mapeamento dentro da empresa, quem é o grupo de risco, né? Para poder, então, pensar o trabalho de home office, né? É claro que aqui nós temos situações e situações. O ideal é que a empresa mantenha todos os trabalhos. Mesmo sendo um pouco mais difícil para a empresa, se ela não estiver tendo prejuízo, que ela mantenha o trabalhador. Até porque é preciso que a economia continue girando. E quanto mais demissões nós tivermos, nós temos menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo, a indústria, a empresa vai vender menos. Né? Então, ela tem que tentar ao máximo hoje, todas as indústrias, todas as empresas, manter esse funcionário trabalhando, certo? Mas nós sabemos que muitas empresas, ao fazer um mapeamento de quem é realmente importante dentro da empresa, quem não é, tem desligado muitos funcionários, né? E isso é no momento que é triste, certo? Mas se ela analisa que ele é do grupo de risco e tem condições de trabalhar em home office, ela vai fazer, vai permitir que ele trabalhe. Até porque muitas empresas que hoje estão trabalhando em home office pensam em continuar com o home office mesmo depois da crise, né? Porque elas estão percebendo que é mais lucrativo para ela o home office do que esse funcionário dentro de casa. Eu estava comentando isso ontem com um colega de trabalho, né? O quanto essa ferramenta do home office deu certo, no caso para nós jornalistas da universidade, né? Talvez a nossa produtividade hoje, a gente fica atento ali 24 horas, são informações que chegam a todo momento, né? A gente tem que, mesmo a gente tendo o nosso horário, mas você sempre está contribuindo ali com alguma informação nova, por meio do seu grupo de WhatsApp, né? Então está sendo muito produtivo. Eu estava falando para ele, eu acho que isso vai pegar, isso veio para ficar também, né? Em muitas áreas, inclusive, que nunca tinham adotado a questão do home office. O senhor diria, para a gente encerrar então, professor, até porque o nosso compromisso é das 7 às 8 da noite, já são 8 horas, né? As empresas estavam preparadas, professor, para esse boom, para esse tanto de transformação, para essas regras, para ter cuidado com o fornecedor, para ter cuidado com a queda na venda, para ter cuidado com a saúde
do seu funcionário, foi muita coisa nova também para as empresas, né? No Brasil, sim. Né? A gestão de crises em outros países é mais comum. Por exemplo, se nós pegarmos algumas regiões dos Estados Unidos, que todos os anos você tem tornados ali, que derrubam casas, derrubam comércio, né? A população quase inteira daquela região, né, fica sem o trabalho, e depois que passa, tudo é reconstruído rapidamente. Por quê? Existe todo um protocolo a seguir, porque eles já passam por isso constantemente. Então, existe um processo de gestão de crise nessas regiões. Lugares que têm vulcões em atividade, né? Locais que têm possibilidade de maremotos, como o Japão, são países que já estão preparados para uma gestão de crise. Mas no Brasil, essa gestão de crise ela é praticamente nova. Nós começamos a pensar numa gestão de crise com a crise de 2008, a crise financeira, né? Então, nem todas as empresas estavam preparadas para esse momento. Talvez eu diria que ninguém estava preparado para um momento como esse, né? Só que muitas empresas, mesmo não estando preparadas para um momento como esse, elas tiveram como se reorganizar e se preparar agora enquanto a crise ela está ocorrendo. E aí essas empresas se adaptaram rapidamente. Mas muitas empresas não tiveram essas mesmas condições. Então nós estamos vendo muitas empresas fechando as portas, muitos empresários aí desanimados, porque não conseguiram ter esse horizonte para a sua empresa, para a sua organização. Não é? E também nós temos o caso das empresas que ainda não abriram, que fecharam, por exemplo, caso de academias, né, que estão fechadas, boates, né, casas de festas que estão fechadas, e é provável que muitas delas não resistam. Só para lembrar, isso eu falei na nossa live anterior, né, começamos a crise com 12 milhões de desempregados. É possível que a gente termine com mais de 20 milhões. Isso quer dizer que, além das demissões, nós temos muitas empresas fechadas nesse tempo e não estavam preparadas para a crise. Isso aí, professor, mais uma vez dando uma aula aqui. Eu anotei alguns tópicos, professor, para a gente encerrar do que o senhor colocou, que eu achei assim, interessante para estar colocando para as empresas, né? Para as empresas disporem para os seus funcionários a questão desses equipamentos como máscaras, como o álcool gel, a questão da empresa estar dialogando constantemente com esse funcionário, no sentido de mostrar a ele os direitos dele, no sentido de mostrar a ele a necessidade de estar trocando a máscara a cada 2 horas, do cuidado que ele deve ter no atendimento, a questão da empresa ter esse cuidado com o funcionário, por exemplo, que vai fazer uma viagem, antes, durante e depois, identificar grupos de risco dentro da sua empresa, elaborar um plano de risco de contingenciamento, ter cuidado com essa comunicação visual, no caso dos cartazes, que existe um padrão, né, que o senhor colocou por meio de um decreto municipal, ter principalmente transparência. Essa é a palavra-chave, né, professor? Então, eu queria que o senhor fechasse, né, com as suas considerações finais. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui, sempre muito boa, trazendo muitas novidades. Eu adoro conversar de administração, professor, porque eu acho assim, vocês professores da administração, anos-luz na minha frente, sabe? Vocês têm uma visão assim lá na frente da organização. Vocês são pessoas assim treinadas para gestão de crise. É isso que eu penso, sabe? São os professores da administração, eles são muito informados com relação a essas coisas do que é feito na empresa, do que deve ser feito na organização, e no momento como esse são pessoas assim que saem na frente, são muito proativos. Então, é sempre muito bom fazer live com o senhor. Vamos programar outra, vou ficar atenta aos seus vídeos aí para a gente programar uma outra, viu? Então, eu deixo a palavra para o senhor, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui. Ok. Primeiro, para as empresas de Uberlândia, né, aproveite o site da Prefeitura Municipal. O site da Prefeitura Municipal de Uberlândia, né, /coronavírus, está lotado de informações importantes. Você tem telefones, você tem acesso, né, em caso de situações que ocorram dentro da sua empresa. Você tem materiais disponíveis que está no site da Prefeitura, né, que montou esse comitê de crise. Então,
quero dar os parabéns à prefeitura. Mas eu, inclusive, gravei um pequeno vídeo, né? Eu tenho gravado alguns vídeos contando algumas histórias, né? E eu queria terminar com uma delas, né? Porque um palestrante, ele preparou o local da palestra, né? Ele enfeitou o local, enfeitou a mesa, né? Havia ali taças de cristais, belas garrafas sobre a mesa, um forro de seda, e sobre a mesa ele espalhou flores e espalhou pérolas. Além disso, ele tinha levado um livro dourado muito bonito. O ambiente todo estava deslumbrante. Quando o auditório ficou cheio, ele tirou de um pequeno frasco, né? E nesse frasco havia uma barata. Então ele perguntou para a multidão, para a plateia que estava ali, né? O que eles estavam vendo. E todos só conseguiam enxergar a barata. Então, nesse momento, ele disse para as pessoas, né? Olha, há tantas coisas bonitas e belas aqui nesse ambiente que foi preparado para vocês e ninguém citou nenhum deles. O forro de seda, as flores, as pérolas, o livro dourado, né? Ninguém foi capaz de perceber a beleza que estava no ambiente. Porque a única coisa que vocês conseguiram enxergar foi essa pequena barata que está no frasco. Então, nesse tempo de coronavírus, não é, que os empresários da cidade possam olhar um pouco mais a beleza que ele tem nos seus funcionários, nos seus clientes, a possibilidade, né, de pensar, de ter ideias novas para ganhar dinheiro, para poder entrar, talvez, no mercado eletrônico, né, digitalizar a empresa, trabalhar, talvez, à distância, se for o caso, não é, do que apenas ficar ali focado nessa pequena barata, nesse pequeno vírus que está incomodando todo mundo. Olha para o lado de vez em quando. Respira e você vai conseguir achar um rumo, uma saída para a sua empresa. É isso aí, professor. Encerrando com chave de ouro, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês que participaram com a gente aqui. Eu vou disponibilizar essa entrevista depois no canal do YouTube, para que vocês tenham acesso, para que vocês possam visualizar também. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, Eliane. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, professor. Sucesso. O senhor também. Eu vou fazer alguma aula aí lá na FAGEM, como ouvinte, viu? Que eu gosto muito da administração. Vai sim. Até mais. Aqui nós tivemos hoje outro professor participando. O professor Rodrigo estava aí na live. Olha que bacana. Muito bom. Obrigada, professor. O senhor encerra daí, né? Está com o senhor. O vereador Valquir estava aqui na live. Também. Olha que chique, hein? Então, nós tivemos aí. E outras pessoas vão assistir também, porque eu disponibilizo nos outros canais também. Obrigada, professor. Ok. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos, né? E que nós possamos ter ideias criativas em tempo de crise. Sempre. Boa noite. Boa noite.